De volta já aqui com Bem Assim. Olha, você sabia que a fisioterapia pode ser uma ótima aliada durante o aleitamento materno? Pois é, como a gente está aí no mês das mães, eu decidi trazer esse tema para vocês e quem vai nos esclarecer muito mais sobre ele agora aqui no estúdio é a fisioterapeuta Gisele Calheiros. Belíssima. Saudade de você já, viu? Eu também. Não pode não ficar muito tempo assim não, sem vir não vou deixar não, mas... Tô aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Obrigada pela presença, meu bem. Vamos lá então esclarecer? Vamos sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Amamentação e fisioterapia tem tudo a ver? Tudo a ver. A saúde, fisioterapia na saúde da mulher tem tudo a ver com a amamentação. Na verdade, Mara, todo profissional de saúde que lida direto com materno-infantil, ele deveria estar orientado a atender a amamentação, pelo menos o básico. Sim. E aí tem alguns cursos que a gente faz, que se especializa na área da amamentação. E aí, enquanto fisioterapeuta, eu fiz alguns deles e atuo diretamente na promoção e na resolução dos problemas da amamentação. Que é muito importante que a mulher, após o parto, na verdade, antes do parto, ela já tenha noções básicas de amamentação, de posicionamento, dos principais problemas e entenda que não é para ser absolutamente doloroso. E é aí onde a fisioterapia entra. Porque essa, inclusive, é uma queixa de muitas mulheres quando a gente fala de amamentação e logo nos primeiros dias, né? É a dor. É a dor. Todas elas dizem dói muito, né? E assa, e tem aquela sensação de queimou, sensação de incômodo absoluto todas as vezes. Aquela imagem que de vez em quando a gente vê nos Reels do Instagram, rodando de mulheres se contorcendo toda, fechando, mordendo um pano. Eu vi um que eu fiquei de coração partido. Uma mulher mordendo um pano enquanto colocava o bebê no peito, mordia um pano, se tremia inteira. Aquilo está absolutamente errado. Não é para ser daquele assim. jeito, né? Não. O que a gente aceita ainda são pelo menos incômodos iniciais no começo da pega. E aí tem que aprender essas movimentações de liberação de lábio, de abertura de boca, posicionar bem o bebê para que diminua cada vez mais essa dor. Sabe? Mas o mais importante é ela ter consciência de que não precisa ser assim. Certo. Tá? Como é que se dá a ajuda, então, do fisioterapeuta durante essa amamentação? É com esses pontos que você está aqui nos esclarecendo? É no pré-natal. Tanto o obstetra quanto o pediatra e a fisioterapia, a gente vem trazendo essa realidade dessa educação em saúde, explicando para essa mãe que ela precisa ter noções de como agir quando cada coisa acontecer e buscar ajuda assim que necessário. Assim que ela percebeu, ó, não estou suportando, tá ruim, tá machucado, para a gente entrar com as atividades, com as circunstâncias, as correções. E muitas vezes são coisas simples, mas que mudam completamente a amamentação. Então, o entendimento da postura da mulher, as compensações musculares que elas acabam adquirindo e trazendo mais dor e complexidade para o momento, mais cansaço, mais exaustão. Então, a fisioterapia vem nessas resoluções das dores maternas, físicas pelo posicionamento e as resoluções da amamentação. Então, a gente conversar sobre as posturas, sobre os ajustes, as mudanças de posição. E uma das coisas que, para mim, dá dentro da fisioterapia é o carro-chefe. É trazer diminuição de dor específica. E eu sou apaixonada pelo laser. Então, a gente diminui dor muscular com os posicionamentos e com os laser, com laser, com o Tension, com alguns aparelhos que diminuem dor. E na mama, a gente vem com o laser direto como tratamento anti-inflamatório e analgésico. Então, por mais que a gente faça resolução de posicionamento e diminua a dor naquele momento, quando ela estiver sozinha, eu tenho que ensinar ela, a quando estiver sozinha, a continuar sem dor. Sim. Então, é uma educação. Eu costumo muito falar para as minhas pacientes que eu preciso me fazer desnecessária. Quando eu estou atendendo a amamentação, eu tenho que ensinar você a resolver os problemas, a se ajustar, a colocar o bebê nas mais variadas posições e não sentir dor. Sim, a Gisele precisa Sim, estar a Gisele tá ao lá, lado. porque são 24 horas do dia. Eu estou lá 1h30, 2, né? Sim. Quando eu faço a consulta, quando eu faço o atendimento. E aí, com o laser, a gente diminui muito dor e permite que ela consiga raciocinar. Porque, Mara, tem dia que a mulher não raciocina na hora que está colocando. Então, ela consegue raciocinar, diminui de verdade a dor, diminui, ela respira e consegue agir. Esse é um ponto importante. E aí, dentro da amamentação, a gente tem outras circunstâncias, por exemplo, como a apojadura, que a gente chama, que é quando o leite desce de verdade, que a mulher sente o peito pesar. Né? Que ali tem muito edema, não é nem tanto tudo leite aquilo, mas é a fase de inflamação normal para aumento da produção do leite. E aí a gente tem que saber o manejo daquela situação, e aí eu vou falar para vocês. Não se faz massagem brusca, intensa, que cause dor durante a massagem da mama. Isso é importantíssimo, a gente deixar bem claro. Porque é muito comum que quando você vai massagear,
Vou dar exemplos. Eu cheguei na casa do paciente que o marido, a mulher falou, quem faz é o meu marido porque eu não suporto fazer em mim tanta força. Quem faz é ele. Ele faz e eu choro, fico aqui desesperada enquanto ele está fazendo a massagem. Eu fiz, não é para ser assim. Em momento algum. O que a gente tem em evidência científica é justamente o contrário. A Sociedade Americana de Amamentação, ela já lançou o protocolo orientando nitidamente que a massagem brusca com dor, que causa dor, vai piorar o processo inflamatório e vai trazer mais repercussão piorada para aquele processo. Sim. Então, a ideia é que a massagem ela é para ser absolutamente suportável, leve, que dê liberdade para aquela mama que está mais edemaciada, se movimentar e o leite conseguir sair. E essa produção acontecer com mais fluidez, essa saída acontecer com mais fluidez. E sem causar mais dor para aquele processo. Imagina só, né? Às vezes ali naquele começo já é um início, né? Que você está se adaptando, de tudo, que você está pegando e você ainda tem que ficar sentindo mais essa dor ainda, né? Que aí entra um ponto importantíssimo, que eu já recebi alguns pacientes. A desistência pelo processo. Sim. Eu não suporto mais tanta dor, eu não quero mais amamentar. O que é que a gente faz? Desiste. Eu vi até um relato, inclusive, um dia desses, de uma influenciadora que ela disse assim, que ela falando assim, olha, se você estava nesse vídeo é porque eu não desisti. Mas ela mostrou, assim, sabe, um pouco desse dia a dia e ela falando que ela não desistiu, assim, muito por conta do filho. Mas, assim, coisa assim, mínima. Eu estou aqui sobrevivendo, não estou vivendo. Então, não precisa ser assim. Então, a ideia é essa, que vocês tragam para vocês que quando tá assim, tá errado. A gente aceita os primeiros momentos de pega, aquele incômodo que você dá uma respirada funda, ajusta e segue. Não é para doer mais. Se tá doendo, principalmente depois dos primeiros 15 dias, ainda sente dor, é impreterível buscar ajuda. Tem algo errado. A gente precisa agir. E, Gi, pelo que você está falando, é um processo que começa ali antes, né, no pré-natal e também vai até no pós, né? Isso. A gente faz assistência no pré-natal, no pós-parto imediato, no pós-parto nos 3 a 4 dias e quantas vezes for necessário para que esse processo se desenrole com facilidade. O máximo que eu já cheguei foi até o primeiro mês, um mês e meio. E normalmente a gente, quando chega nesse ponto de um mês, a gente ainda está dando assistência, a gente tem alterações mais importantes, que normalmente é a língua do bebê, a movimentação do bebê, e aí a gente entra com a equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, dentista, pediatra, para a gente avaliar, ou às vezes entrar com complemento, com complemento de leite ou artificial ou mesmo da mulher, mas que tem algo a mais. A gente precisa avaliar, porque dentro dos primeiros dias a gente ainda aceita essas alterações, mas que elas já precisam de ajuda. Mas não é para passar de 15 dias, um mês. Os benefícios para a mulher seriam mais ou menos relacionados nessa adaptação. E para o bebê, né, assim? O bebê, ele consegue se alimentar melhor, né? Dentro dos primeiros dias, ele tem que recuperar pelo menos o peso do nascimento e começar a ganhar. De 7 a 15 dias, ele perde peso do dia do nascimento até 7 a 15 dias, mas até o 7º dia, com 15 dias ele tem que ter recuperado o peso. Então, quanto melhor ele amamentar, melhor a mama da mãe, para esse movimento de liberação do leite, melhor para o bebê, porque ele está melhor alimentado. Então, o bebê faz mais xixi, faz mais cocô, dorme melhor. Então, é um processo que ele precisa acontecer com naturalidade para o bem dos dois. Porque se o bebê não come bem, não dorme bem, e não se alimenta de verdade, ele não vai ser um bebê saudável. Ele vai perder peso, ele não vai urinar direito, e aí a gente precisa ter assistência. Eu já cheguei na casa de uma paciente no 4º dia de vida. O bebê não fazia xixi desde 1 da manhã. Isso não é... Está errado, né? Não tá errado. O bebê tem que trocar a fralda no mínimo de 6 a 10 vezes no dia, com xixi e algumas delas com cocô. Eu cheguei 11 horas, então ele tinha quase 12 horas sem fazer xixi. Isso significa que ele então não estava se alimentando? Ele está desidratado, ele não estava se alimentando, mas ele não saía do peito. Então é uma situação muito adversa, né? A mulher não produzia leite e o bebê estava lá mamando, ela não sentia dor. A queixa era, ele não sai do meu peito, mas ela não estava sentindo dor. Então, quando eu cheguei lá, eu digo, e essa fralda? Trocou que horas? Faz pouco tempo? Ela fez, não, desde ontem à noite que eu não troco. Então, o bebê estava desidratado. Entrei em contato direto com o pediatra, a gente entrou com leite artificial no copinho e tentou fazer esse estímulo de aumento de produção dela. Então, a gente também entra nessa fase. E entra na fase também do pós-parto tardio, que é no desmame. Sim. Quando a mulher diz, tô cansada, não suporto mais, não tá bom mais para mim. Eu quero parar de amamentar. A gente também entra com o protocolo, com a organização de protocolo de meios para reduzir a amamentação, ser o mais gentil possível
e ela entrar em desmame completo. Porque tem aquele período mínimo, né, que muito se fala, dos 6 meses, né, de amamentação exclusiva. Isso, exclusivamente, ali no mínimo. E também se fala muito sobre a livre demanda, né? E isso às vezes acaba prendendo muito as mulheres, até inclusive a fazerem, enfim, as suas outras demandas, né? E quando a gente fala em livre demanda, a gente precisa colocar que não é todas as vezes. O bebê, a única forma de comunicação do bebê é o grunhido, é o choro, é a movimentação de membros superiores e membros inferiores. Ele não vai dizer que aquilo é fome. Então, a qualquer reclamação, não é a qualquer reclamação colocar o bebê no peito. É entender, tentar enxergar o que é que está acontecendo naquele bebê. É frio? É calor? É uma fralda suja? É um cocô? É um xixi? Ele está incomodado com alguma coisa que está no lençol? Ele está com fome? Então, até para a amamentação, a gente precisa falar sobre os sinais de fome. Quando o bebê está com fome, ele mostra alguns sinais que são leves, moderados e intensos. Então, ele vai abrir e fechar a boca, ele vai botar a mãozinha, movimentar braços, movimentar pernas, botar a mãozinha na boca, sugar o nada, sugar a língua, né, que a gente chama, botar a mão na boca para depois chorar. A ideia é que ele vá ao seio quando ele começar os primeiros sinais, que é de abrir e procurar a boca, que é o reflexo de busca. Então, se ele já chegou no limite máximo, que é o choro, a gente tem que acalmar ele para poder botar ali no peito. E aí, quanto mais ela entender esses sinais e colocar ele para mamar com mais tranquilidade, mais fácil dela ajustar e tentar resolver a amamentação, colocar para acontecer a amamentação com mais facilidade. Muito bom. E a gente está lá para todas essas fases: pré-natal, pós-parto imediato, pós-parto tardio e o desmame. Gente, olha só, nunca que eu imaginei que a fisioterapia pudesse ser, assim, sabe, ser tão ali aquele braço direito, né, como a gente fala no popular, de uma mãe durante esse período, né, assim, do pós-parto e ainda inclusive também ainda no pré. Aprender e depois praticar, não é, Gi? E ter paciência, né? E ter paciência, cansa, muita paciência. Pois é, olha, a gente tá aqui nesse mês das mães, então eu jamais poderia deixar de trazer para vocês também esse tema, essa pauta, tá? Mamães, não desistam, busquem ajuda, né? Como a Gi muito bem colocou aqui. Se tá doendo, não é para doer, não é o correto. Então vocês têm que buscar ajuda o quanto antes para vocês poderem ajudar a vocês e ao bebê também. Isso vai ser muito importante para ele no futuro, com certeza. Gi, quem quiser saber mais, contatos, redes sociais, fique à vontade. Gisele Calheiros Físio no Instagram. É a rede social que eu mais uso. E lá tem o link da bio. Com 2 L's e um I. E o I também, isso, viu? No Gisele final. com 2 L's e um I, Calheiros Físio. E lá tem um link na bio, tem um link do WhatsApp. Muito bem, obrigada mais uma vez, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Bom demais de tê-la aqui. Coisa boa, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. E olha, você que tá aqui ligadinho com a gente, bem assim, vai ficando por aqui, tá? Muito obrigada a você pela sua companhia, logo nesse iniciozinho de semana, né? Amanhã a gente tá de volta a partir das 9 e eu te espero aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar.